Amados, a paz do Senhor, vamos estar dando continuidade à leitura bíblica, projeto esse proposto pelo missionário Alain. Leremos hoje 3 capítulos do livro de Levíticos, capítulos 21, 22 e 23. Pega a tua Bíblia e sejamos abençoados pelo Senhor Deus. Levíticos 21. Disse ainda o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filho de Arão, tu lhes dirás: um sacerdote não poderá profanar-se por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente muito chegado, como pai, mãe, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter se casado. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes ou como líder no meio do seu povo. Não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba, e nem farão cortes no corpo em sinal de luto. Serão consagrados a Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as ofertas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e devem ser fiéis e viver em santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Senhor. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, eu, Yahvé, sou santo. Eu vos santifiquei. Se a filha de um homem, que é sacerdote, se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma a seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote, que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu investidura, ao se revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre o povo. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada por atos de prostituição, não as tomará por esposas. Somente a uma virgem dentre seu povo tomará por esposa. Pois assim não profanará sua descendência, pois eu sou Yahvé, que a santifico. Impedimentos ao sacerdócio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes em qualquer geração se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus, se tiver alguma mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou no corpo, deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna, ou outra qualquer doença na pele. E ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé, se nele houver alguma mácula. Tem defeito, e por isso não se poderá se aproximar para oferecer o pão de seu Deus. Esse homem poderá se alimentar dessas ofertas, tanto as que são sagradas, como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina,
ou véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem um defeito, e por isso tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão, a seus filhos também, e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22. Então disse Deus a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Diz-lhes ainda: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa da pele ou corrimento genital ficará proibido de comer das oferendas santas, até que fique são e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro. Ou ainda um homem que o contamine com a sua própria impureza de qualquer espécie. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol, e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar o seu corpo com água limpa e fresca. Ao final da tarde estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições, para não incorrerem em pecado. Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, quem os tornei santos para mim. Agora, sobre as instruções quanto aos estranhos. Versículo 10. Somente o sacerdote e as pessoas de sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo de sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, poderá pagar ao sacerdote o valor da sua oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se as comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio do castigo, pois sou eu, Yahvé, que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão aos filhos. Então o Senhor mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel
que trouxer sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário, e fizer um holocausto a Yahvé, para ser aceito deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceito em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto, ou como dom voluntário de gado miúdo ou miúdo para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarnas ou com outras doenças da pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderá oferecer como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito deformado ou atrofiado, mas no caso do cumprimento do voto não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isto na vossa terra. E coisa alguma semelhante a esta aceitareis da mão dos estrangeiros para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e essas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto à sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Exortação final. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu sou Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Capítulo 23. Festas e dias santificados a Deus. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta aos israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, às quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Sabate, o sábado. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis será sabate, sábado dedicado ao Senhor. Estas, pois, são as solenidades de Yahvé, as santas assembleias, as quais proclamareis nos devidos tempos. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia do 1º mês do ano. No 15º dia daquele mês começa a festa de Yahvé, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pães ázimos, sem fermento. No primeiro tereis santa reunião, não fareis alguma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferta queimada a Yahvé. No 7º dia, dia da Assembleia Sagrada, não empreendereis nenhum tipo de trabalho. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel:
Quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele oferecerá diante de Yahvé com o gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizerdes esta apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. A sua oferta de cereal nesse dia será o equivalente a 2 jarros de melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para Yahvé, de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas, ou pão cozido, antes deste dia, isto é, antes de teres trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos ao Senhor. Oferecereis além do pão 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocaustos ao Senhor, acompanhados de uma oblação, oferta de cereais, e de uma libação, oferta de vinho derramado. Toda esta oferenda será completamente queimada, cujo aroma é agradável ao Senhor. Fareis também com um bode um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano um sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá em gesto ritual de apresentação diante do Senhor, além do pão dos primeiros frutos. De igual modo, os 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertencem ao sacerdote. Nesse mesmo dia fareis uma convocação. Essa será para vós uma assembléia santa, e não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe na nova terra, não colherás até a extremidade da lavoura, tampouco recolherás as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixarás esta parte para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso Deus. Disse então o Senhor a Moisés: diga também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós dia de repouso solene, memorial, anunciado ao toque do chofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil, e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. O Senhor falou a Moisés e disse: Mas o 10º dia do 7º mês é o Yom Kippur, Yom Kippurim, o dia das expiações, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito da expiação diante do Senhor vosso Deus.
E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. E toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu o exterminarei do meio do seu povo. Portanto, nenhum trabalho fareis. É uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis, e à tarde, no 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso Shabat, descanso. Disse Yahvé a Moisés: diga ainda aos filhos de Israel: no 15º dia deste 7º mês, tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá a duração de 7 dias. No primeiro dia, dia da Santa Assembleia, não realizareis nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentareis oferenda queimada a Yahvé. No 8º dia haverá uma grande reunião sagrada, e também apresentareis ofertas de alimento preparadas no fogo. E, portanto, dia da Assembleia Solene, e não fareis nenhuma obra servil. Vamos à conclusão. Estas são as solenidades fixas de Yahvé, para as quais convocareis os filhos de Israel, assembleiais santas. Essas são as solenidades fixas de Yahvé, para as quais convocareis os filhos de Israel, assembleias santas destinadas a apresentar oferendas queimadas ao Eterno, holocaustos, oblações, sacrifícios, libações, segundo o ritual próprio de cada dia. Além dos sábados do Senhor, das dádivas dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Yahvé. Entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No primeiro dia, tomareis frutos formosos das melhores árvores. Cortareis lindas fornalhas de palmeiras e galhos, ramo de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahvé, vosso Deus. Celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno durante 7 dias, todos os anos. É lei perpétua para os vossos descendentes. No 7º mês fareis esta festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nessas cabanas, a fim de que os vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. E Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades de Yahvé. Chegamos ao fim. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.